aluno nota 10. Esse é o segundo assunto da aula de História. Para você que não assistiu o primeiro, pausa esse vídeo, vai lá ver o primeiro assunto, para você não se perder durante minha explicação e também para você entender melhor. Bom, a gente vai começar o assunto com a volta de Vargas. Em 1950, houve uma eleição e o candidato que se candidatou à presidência foi novamente Getúlio Vargas, só que dessa vez pelo voto direto. Nesse novo governo, Getúlio Vargas procurou ao máximo se afastar da imagem que ele criou no Estado Novo, de governador autoritário. Ele tinha seus jeitinhos, as suas ações eram viradas para o trabalhador, mas ele também não esquecia os empresários. Entre a imagem que ele criou, os trabalhadores começaram a chamar ele de pai dos pobres. Durante a campanha eleitoral de Vargas, ele se juntou a vários políticos de interesses diferentes. Digamos, um queria abacaxi, outro queria banana, outro queria morango, outro queria laranja. E ele se juntou com esse povo todo. Pense numa salada de frutas. Mas ele também se juntou aos nacionalistas. Vocês sabem quem são os nacionalistas? É um conjunto de ideias que valorizam o amor e coisas assim, principalmente o desenvolvimento do próprio país. No seu primeiro discurso, ele disse que pretendia defender os interesses nacionais diante dos interesses estrangeiros. Um dos seus grandes feitos foi a criação da Petrobras em 1953 e a criação da Eletrobras em 1962. Essas empresas foram essenciais para o desenvolvimento econômico do Brasil. Durante a campanha de Vargas, ele prometeu aumentar o salário mínimo e estender os direitos dos trabalhadores rurais. Mas quando ele assumiu o governo, o Brasil passava por uma grande crise econômica. Estava tudo muito caro e por isso os trabalhadores começaram a fazer greves, protestos. Em 1953, uma greve chegou a ter 300 mil trabalhadores. Isso só em São Paulo. Ô, louco! Em 1954, Vargas autorizou o aumento de 100% no salário mínimo, ou seja, dobrar o salário mínimo. E isso desagradou muita gente. Os opositores de Getúlio pediam para que ele se renunciasse. O presidente sofreu muita pressão política. De 1954, Getúlio Vargas suicidou-se. Em 1956, o candidato que venceu as eleições para se tornar presidente foi Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek já tinha experiência na política, pois já tinha sido prefeito de Belo Horizonte e governador de Minas Gerais. Na campanha eleitoral, seu lema foi 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Juscelino Kubitschek investiu na industrialização, pois ele acreditava que acabaria com a pobreza e com as desigualdades sociais. Para realizar seu projeto, ele investiu em empresas brasileiras e estrangeiras e os aplicou na construção de rodovias, ferrovias e portos, nas indústrias de base, na geração de energia e no refinamento de petróleo. A indústria que mais cresceu foi a de bens de consumo duráveis, como a empresa de carros e a de eletrodomésticos. Mesmo com tanto avanço, a maior parte da população continuou pobre. Tudo ficou mais caro e o Brasil ficou devendo a muitos países estrangeiros. No dia 21 de abril de 1960, foi inaugurada a nova capital federal, Brasília. Brasília foi planejada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa. Pessoas do Brasil inteiro foram participar da construção de Brasília.
Essas pessoas que foram participar da construção de Brasília ficaram conhecidas como candangos. Quando acabou o mandato de Juscelino Kubitschek, o vencedor que se candidatou à presidência foi Jânio Quadros, que já tinha experiência na política, pois ele já foi governador de São Paulo e prefeito de lá. Na campanha de Jânio Quadros, ele prometeu combater a corrupção e governar sem ajuda de partidos políticos. Jânio Quadros, ele contava com a simpatia de alguns trabalhadores paulistanos, pois quando ele foi prefeito, ele ajudou algumas greves, mas ele desagradava alguns políticos da elite. Jânio Quadros, ele se sentia pressionado e ameaçado, por isso ele renunciou. Seu governo durou apenas 7 meses. Com a renúncia de Jânio Quadros, quem assumiu foi o vice-presidente João Goulart, também conhecido como Jango, apesar dele não agradar políticos e militares. Jango, ele apresentou planos para diminuir a injustiça social no país. Ele contou com a ajuda de grupos de nacionalistas, sindicatos e trabalhadores. Entre esse plano estavam a distribuição de terras para os agricultores pobres, e ele também pedia parte dos lucros das empresas estrangeiras para que ele pudesse investir no país. No dia 13 de março de 1964, Jango fez um discurso para mais de 300 mil pessoas, defendendo suas propostas de reforma. 6 dias depois, em São Paulo, cerca de 400 mil pessoas realizaram uma passeata contra os projetos do presidente, afirmando que seus projetos conduziriam o país para uma revolução comunista. Em 31 de março de 1964, João Goulart foi deposto pelos militares, ou seja, ele foi tirado à força do poder. Com um golpe, os militares assumiram o poder, dando início a um novo governo autoritário, conhecido como a ditadura militar. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Bom, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa um like. Você que não é inscrito, tá vendo esse botãozinho vermelho aqui do lado? Clica nele. Tá vendo esse joinha aqui do lado? Se você gostou, clica nele. Compartilha nas redes sociais. E até a próxima, pessoal. Que Deus esteja com vocês.